Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 31 de julho de 2026, sexta-feira, ao som de passarinhos que eu consegui miraculosamente resgatar, né, dessa ruideira, desse barulho, dessa algaravia urbana. Eu acordei de madrugada, acho que anteontem, e eu notei um passarinho um pouco diferente. Eu não hesitei, fui atrás do microfone, botei na janela, voltei para a cama e dormi. Mas eu consegui isolar, eu acho que o melhor. Então é um pouco fake esse passarinho, porque, imagina, a vizinhança não estava tão silenciosa assim. Eu só quis dar a ele a projeção que ele merece, né? Um sobrevivente em tempos um pouco bicudos em termos de diversidade ornitológica aqui no bairro, porque realmente as construções têm sido tantas que a população alada diminuiu. Mil perdões por não ter conseguido gravar ontem. Ontem foi um dia um pouco complicado, ainda estou nesse processo de recuperação dessa pequena cirurgia, ainda estou um pouco de molho, né, restringindo os meus compromissos sociais. Mas eu acho que hoje é um dia, pelo menos para mim, bastante importante. E ele começa com um ratinho, começa com ratos. E eu vou explicar por quê. É um artigo extremamente interessante sobre uma pesquisa científica feita com ratinhos, que conseguiu mapear a curiosidade em ratos. Curiosidade por informações. O rato quer saber mais sobre alguma coisa que ele não sabe, não é? E isso é muito curioso, porque esse deveria ser um atributo humano, né? Todo filósofo que se preza, bota aí Aristóteles, sei lá, ele vai tentar achar algum atributo que seja essencialmente humano. O homem é o único animal que pensa, o único animal que ri, o único animal que sei lá o quê. Pois bem, curiosidade, além de aparentemente matar o gato, a curiosidade parece se estender a outras criaturas. E o que é muito interessante aqui é que eles fizeram um experimento ali, então tem água aqui, água acolá, mas aí tem uma informação que pode ajudar, que não pode ajudar. Aí eles percebem que os ratos preferem obter essa informação e eles conseguiram mapear no cérebro do rato quais são os circuitos envolvidos com a curiosidade, com a busca por uma informação que em princípio só tem valor como informação. Não é que ele está buscando alimento, não é que ele está buscando sexo, não é que ele está buscando simplesmente diminuir sua própria incerteza. Eu achei essa história absolutamente genial e isso eu vou conectar com uma outra história que eu achei, que isso eu ainda estou digerindo, né? Estou no processo de assimilar essa informação, porque ela, na verdade, mexe com fundamentos, já que eu falei aqui de Aristóteles e de filósofos, fundamentos da filosofia ocidental. É o seguinte, é um artigo da Neuroscience News, é um canal que eu sigo, não é, sobre um personagem que há 40 e tantos anos, ele foi fazer uma cirurgia e uma veiazinha no cérebro dele estourou. Acontece, vai ver que a veia estava com algum defeito, alguma coisa congênita, a veiazinha estourou, ele teve, eu imagino que seja um pequeno derramezinho, e isso afetou uma coisa que eu nem consigo imaginar como seja, afetou a sua capacidade de entender palavras. Isso se chama afasia. Afasia é quando, por alguma razão qualquer, um acidente desses, né, você perde a capacidade de entender palavras, de entender a fala. Quer dizer, tem graus e graus disso, não necessariamente você perde completamente, alguns perdem a capacidade de escrever, outros perdem a capacidade de ouvir, de entender as palavras, e essa é uma condição que, sei lá, parece ser bastante limitante. Né? Será que a pessoa que perde a capacidade de se expressar em palavras, ela perde a capacidade de pensar? Será que ela se torna uma idiota? Será que isso compromete a sua inteligência? E o caso desse rapaz, que na verdade ao longo do tempo ele foi meio que se recuperando e conseguiu escrever a respeito, ele conseguiu recuperar a capacidade de escrita. Veja, essa síndrome, essa afasia, ela pode afetar a capacidade de fala, mas não necessariamente da mesma maneira a capacidade de escrita. É um espectro, tá bom? É um espectro. Mas, de qualquer maneira, 40 anos depois, ele conseguiu escrever a respeito. O artigo é sobre a história desse rapaz. Mas o que é muito interessante é que
o que ficou claro, e em outros casos de afasia também, é que uma pessoa que perdeu a capacidade de entender palavras, imagina a situação, né? Imagina que de repente alguém aperta um botãozinho e você não consegue entender nada do que eu estou falando, nada. Tudo que você ouve não faz sentido, tudo que você ouve é só ruído, tudo que você lê você não consegue entender do que se trata, né? As palavras e as letras e os sons perderam completamente o significado. Deve ser muito difícil, né? Mas o que o testemunho desse rapaz diz ou prova para a gente, é que a capacidade de pensar, a capacidade de raciocinar, ela continua. Isso é muito interessante, e eu vou dizer por que eu estava achando que isso é uma coisa tão fundamental assim. Aliás, eu fiquei tão intrigado com essa história que eu fiz praticamente a mesma pergunta para o Gemini, ou Gemini, se você preferir, né, para o ChatGPT e para o Perplexity, para me ajudar a entender um pouco mais essa história, e todos eles apontaram numa direção parecida. Eu fiz um conselho de AI, por assim dizer, um círculo, e essa questão do círculo vai fazer sentido daqui a pouquinho. Não é? Mas o que é muito interessante é que quando você está estudando, sei lá, a Bíblia, a Bíblia, vamos lá. No começo era o verbo. O que quer dizer o verbo? Na verdade, veja, isso vem de uma tradução da Bíblia para o grego, em que o cara traduziu, não sei exatamente o que, do aramaico, como logos. No começo era o logos. Logos é uma palavra grega que sempre me deixou um pouco intrigado, porque ao mesmo tempo logos você vê em filosofia sendo associado ao raciocínio, à razão, não é? Mas também à fala, a capacidade de debater, a capacidade do diálogo. Então, fica essa coisa meio indefinida, uma palavra só que serve tanto para o pensamento quanto para a expressão verbal, né? Quanto para a fala, quanto para a escrita. Não é? Então, é como se os gregos estivessem confundindo, ou pelo menos colocando ali em pé não é nem de igualdade, acho que até de interdependência, o pensamento da lógica. A própria lógica vem de logos, logos que em princípio também vem de fala. Muito curiosa essa história, mas veja, isso durante acho que uns 2000 anos aproximadamente, né, fez com que a gente pensasse que se a pessoa não consegue falar, se ela não consegue entender palavras, ela não consegue pensar. Não é? E se ela não consegue pensar, ela também não consegue se expressar em palavras, então tem essa confusão entre pensamento e discurso, pensamento e articulação. Não é? O que esse caso de afasia e outros, tem várias síndromes de Broca, síndrome de sei lá o que, Wernicke, já esqueci os nomes, não é? Mostram que não. Na verdade, mesmo com o seu centro de linguagem completamente comprometido, pessoas que têm afasia, ou seja, são incapazes do logos na versão verbal, elas são capazes de resolver problemas, jogar xadrez, né, tomar boas decisões, não é que elas ficam completamente impotentes. Né? E o testemunho escrito desse rapaz, ele demonstra que o tempo todo que ele não estava conseguindo se expressar em palavras ou pensar em palavras, ele pensava de uma maneira um pouco diferente. Uma maneira talvez até não tão linear, porque quando você pensa, né, racionalmente, ou quando você pensa, eu estou até com dificuldade de expressar porque ficou tão intrincado, ficou tão entrelaçado esse tipo de noção, mas quando eu tento raciocinar, veja, eu talvez muitas vezes raciocine, eu acho que eu estou raciocinando como se eu estivesse falando, como se eu estivesse me explicando, como se eu estivesse debatendo, não é? Mas o que ele diz que, olha, se você não consegue se expressar em palavras, isso, na verdade, faz com que você pense de uma outra maneira, que outros aspectos da sua emoção, da realidade, do silêncio, das coisas, elas passam a ser incorporadas na maneira como você raciocina, como você pensa. É como se, de repente, você atrelar o pensamento a palavras empobrecesse um pouco o pensamento. Muito interessante.
Isso é muito interessante. Enquanto isso, a gente está ouvindo os nossos passarinhos. Tirei todas as freadas de ônibus, buzinas, cachorros, intervalos sem nenhum barulho reconhecível. Então, eles estão artificialmente concentrados. Mas tudo bem, a intenção é boa. Eu só estou tentando chamar a atenção aqui para que o canto ainda insiste. Mas voltando aqui, isso é muito maluco. Então quer dizer que essa noção tão arraigada, né, de que o logos da Bíblia, o verbo, né, aliás, tem outros filósofos, Heráclito, que é um grande amigo aqui do Radinho, né, aquele que fala que tudo flui, ele é um dos primeiros que vai dizer que também que o universo tem um logos. No que ele queria dizer com isso, né, que o universo fala, mas que o universo é inteligível pela nossa própria razão, que a gente consegue entender o universo. Não é? Então, essa coisa do logos, cara, vem se reforçando, repetindo, né, tomando outros nuances, mas eu achei absolutamente genial a ideia de que a gente hoje consiga, inclusive do ponto de vista neurológico, mapear, olha, o cara está raciocinando, mas ele não está envolvendo os centros da fala. O cara está falando... agora, quando o cara fala, quando o Renezinho está falando aqui de improviso, olha, são outros lugares do cérebro que acendem. Então, em princípio, não é o mesmo processo. Não são nem as mesmas áreas do cérebro. Você pode ter a sua fala comprometida, a sua capacidade, inclusive, de entender ou de ler comprometida, mas isso não transforma você num imbecil. O que, inclusive, me faz pensar nas limitações, inclusive, desses modelos como o ChatGPT, porque eles são baseados, em princípio, em linguagem. Não é? Eles nascem da linguagem. Será que eles estão conseguindo desenvolver algum outro tipo de pensamento um pouco diferente? Né? É curioso porque, se eu parar para pensar um pouco também aqui em alguns tipos de problema que a gente pode ter ou não facilidade para resolver, por exemplo, problemas de orientação, problemas de montar alguma coisa, desmontar, de resolver alguma questão prática, não necessariamente você enuncia isso em palavras. Não é? Mas então ficamos aqui com duas coisas que para mim estão sendo bastante instigantes, bastante provocadoras. Em primeiro lugar, a noção de que a curiosidade, ela existe, que você identifica isso no cérebro de um rato. Provavelmente a gente consegue também identificar a curiosidade no cérebro humano, os processos que estão por trás disso. A curiosidade significa você ir atrás de uma informação extra, ter um prazer associado a isso, aliás, praticamente a natureza do radinho, né, o prazer da curiosidade, e também a noção de que a gente tenha um pensamento que não se limita necessariamente à questão verbal, à questão da fala. Né? E como é que você vai fazer agora com Gênesis? Eu não sei como é que fica essa história do verbo, o verbo que pairava sobre as águas, eu nunca entendi muito bem o que quer dizer isso. Mil perdões, um pequeno corte aqui porque eu estava limpando a garganta. Mas aí a gente entra num outro conteúdo que eu assisti agora de manhã, que eu imediatamente espalhei para amigos queridos, que é um conteúdo que eu acho oportuníssimo e excelente, que ele também envolve um pouco de filosofia, ele envolve, o cara é muito erudito, o cara que está dando a entrevista. Aliás, como é que é o nome da peça? Deixa eu ver se eu acho aqui. Plim Plim, você foi poupado de um longo intervalo em que eu estava procurando o nome de Johnny Thompson. É um rapaz inglês, bonitão, né, que está lançando um livro que, aliás, tem a ver com como viver com menos, como se satisfazer com menos, porque aparentemente ele é um fã da filosofia epicurista, que a gente às vezes menciona aqui também, mas dessa vez ele não está falando sobre Epicuro, felicidade, né? Não, ele está falando sobre uma coisa mais, como hei de dizer, eu podia dizer atual, mas aparentemente não é uma coisa só de agora, é uma coisa que parece é uma preocupação que parece afligir as grandes mentes faz tempo, que é a estupidez. A estupidez. E o que a gente chama de estupidez? O dia inteiro, toda vez que eu faço alguma coisa tola, tirei uma foto e eu errei, fui fazer alguma coisa e me equivoquei, eu imediatamente falo estúpido, para mim mesmo, né? Eu tenho uma autocrítica bastante pronunciada, mas não é desse tipo de estupidez que eu estou falando, do tipo de você tomar uma decisão equivocada por distração, né? Não é também a estupidez de você não saber qual é a capital, sei lá, fala da onde, aí ele mencionou lá Indonésia, eu fiquei pensando, por sorte eu lembrava qual é a capital da Indonésia, Jacarta, né? Não é a estupidez também, não, o que ele está falando de estupidez aqui é uma coisa um pouco diferente,
E ele está se baseando no livro, nos escritos, na verdade, de um pensador e também teólogo alemão que se contrapôs ao nazismo. Na década de 40, esse cara que era teólogo tal, ele resolveu não embarcar nessa história do nazismo, ele acabou colaborando com os aliados, ele acaba sendo fuzilado um pouco antes da liberação, né, um pouco antes do final da guerra, mas ele é um cara que não se conforma. Como é que pode que um país com tanta gente inteligente, tantos amigos bem formados, etc. e tal, tenha embarcado numa aventura tão cretina, não é? Então ele vai chamar ele vai falar da estupidez, né? E o que para ele é estupidez? É estupidez, o vídeo que eu estou falando para vocês aqui, ele tem praticamente meia hora, eu não vou ficar falando meia hora, eu vou tentar condensar isso um pouco. Em primeiro lugar, o que ele está chamando aqui de estupidez, e ele viu isso de perto na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, é quando você delega o seu pensamento para um terceiro, para outra. Olha, eu faço o que o pastor falar. O que o padre falou está certo, o que o meu chefe falou tá tudo certo, o que o Bolsonaro ou o Lula falou está certo, o que o partido disse, o que a ideologia diz, o que a religião diz, é isso, eu não vou questionar. Então esse é o primeiro sinal da estupidez, quando você abre mão, né, do seu próprio pensamento, da sua própria capacidade de pensar e resolve terceirizar, se terceiriza e fica feliz com isso. Em segundo lugar, isso a gente pode perceber, e veja, isso não tem necessariamente a ver com esquerda ou direita, isso pode ser com ateus, com crentes, tanto faz. Segundo lugar, é uma coisa, e aí ele vai chamar atenção para Aristóteles, e ele chama atenção para uma palavra que eu não conhecia, que chama amathia. Amathia é uma palavra em grego que eu não conhecia. Eu fiz umas perguntinhas para o ChatGPT, vou dar o link para vocês para ver ali a explicação. Traduzindo amathia ali, é a ideia de que não é que a pessoa não sabe, é a pessoa que não quer saber. É quando a pessoa não está interessada em saber o que você tem a dizer. É praticamente você abraçar a ignorância e beijar na boca, né? É o que me faz pensar, obviamente, em várias coisas que estão acontecendo em várias áreas, né? Quando de uns tempos para cá, acho que uma das coisas que mais me desconcertou e me deprimiu, inclusive, vocês sabem disso, é justamente essa marcha ré no iluminismo, que de uma hora para outra as pessoas têm ódio de quem é educado, ódio de quem é curioso, como os ratinhos, né? Ódio de quem é um pouco mais articulado, olha aí a questão do logos, e vão apoiar e vão abraçar e vão aplaudir pessoas que são deliberadamente, notoriamente estúpidas. Estúpido quer dizer que são ignorantes e que vão achar que a ignorância é realmente uma bênção, não é? Terceiro pé dessa história, que é um dos mais complicados, é a questão da conformidade. Quando você também abre mão, né, de qualquer individualidade e você vai agir como todo mundo está agindo. Isso, na época do nazismo, deve ter sido desesperador, né, quando você vê todo mundo fazendo as mesmas coisas, acreditando nas mesmas coisas, agindo da mesma maneira. Né? Isso é uma coisa que sempre me afligiu, acho que instintivamente, e acho que isso que me afastou de qualquer partido, militância, é ver as pessoas todas batendo conforme no mesmo bumbo, lendo o mesmo livro e acreditando nas mesmas coisas, não é? Então esses seriam os três pilares da estupidez, e isso, em princípio, é o que ele está tentando dizer aí. Isso é uma tentação que nenhum de nós escapa, todos nós podemos, de alguma maneira, sei lá, endurecer com relação a algumas crenças, ou de não querer saber de outra questão, e ele vai se aprofundando, meia hora de conversa, né? Ele até num certo momento ele chama atenção para vários pensadores, Hannah Arendt, até outros que eu não conhecia, e um deles que estava dizendo, olha, os astecas, que eu nunca penso em astecas, porque se eu penso em astecas, eu penso em sacrifício humano, imperialismo, sei lá, não era exatamente uma cultura das mais pacíficas, mas aparentemente os astecas, quando eles tinham qualquer tipo de dúvida, uma dúvida moral, uma dúvida de comportamento, sei lá, qualquer dúvida, o cara não sabe o que fazer, né? O que eles faziam é um círculo, o círculo da dúvida. Eles chamavam pessoas de confiança para ouvir, para conversar, e aí eles só tomavam uma decisão depois disso.
não é? Aí ele chega até uma conclusão que, aliás, eu deveria ter decorado a frase exatamente, eu vou só parodiar agora. Não é parodiar, não é a palavra, como é que chama? Bom, eu vou tentar falar de outra maneira, que é a seguinte: sábio é aquele que nunca decide sozinho. Né? A sabedoria é você não decidir por conta sozinho, é você levar em conta o que os outros podem pensar, você levar em conta opiniões divergentes, você descobrir alguma maneira de quebrar essas barreiras, a polarização e tentar chegar em algum tipo de consenso, porque você sozinho não serve muito de base para nada, porque a gente é muito fácil de cair nessa armadilha de acreditar demais nas próprias certezas. Ele cita vários fenômenos que podem acontecer. Um deles é quando você se entrincheira em algum domínio. Sei lá, você de repente abraçou alguma doutrina qualquer e pronto, aquilo virou a sua identidade. Então a sua identidade, você fala, não, eu sou um cara de esquerda, eu sou um cara de direita, eu sou um cara católico, eu sou um cara evangélico. E aí você se identifica com um pacote inteiro, e aí qualquer um que discorda do pacote, ou que representa um risco a esse pacote, é encarado como um inimigo. Né? Então você vive numa postura defensiva, você vai perder completamente a capacidade de diálogo, porque você está dentro, você está encastelado, você está dentro de uma fortaleza, você resolveu amarrar a sua identidade a uma questão abstrata ou a um discurso, a um partido, a uma, sei lá, tanto faz, identidade étnica ou qualquer outro mito que você quiser. E aí ele lembra que um dos filósofos que a gente pode levar em conta, eu não tenho muita simpatia pelo Sócrates de maneira nenhuma, mas ele tinha essa capacidade de conversar, mesmo com quem pensava muito diferente, e não necessariamente confrontando, não necessariamente chamando o cara de idiota, herege, burro, né, vendido, capitalista, comunista, não, mas fazendo perguntas que de repente podiam mostrar ali que nenhum dos dois tinha certeza e que de repente a gente consegue construir alguma coisa comum. Né, isso é bonito de falar, eu não sei até que ponto isso é exatamente factível, né? De novo ele cai numa armadilha que eu estou sempre denunciando aqui, quando ele fala que nós temos que fazer tal coisa, nós quem? Quem são nós? Quais são essas instituições? Né? Mas aí ele coloca também nessa questão da estupidez que vai se tornando epidêmica ou pandêmica, que é uma coisa bastante preocupante. Quando é uma estupidez individual, ok, não é, tudo bem, pode ser pitoresco, né? Mas o problema é quando essa estupidez ela se atrela ao poder, quando ela se institucionaliza, né? Quando ela passa a ser a única verdade, quando ela passa a exigir de todos a conformidade. E infelizmente a espécie humana é frágil e a gente vai ficar feliz delegando, a gente vai ficar feliz se conformando e a gente vai ficar muito feliz com um inimigo comum. Ufa, deu bastante o que pensar, tem bastante coisa para digerir ali, mas o que eu achei muito interessante é que, veja, em primeiro lugar, eu acho que eu adoraria que esse rapaz que falou tudo isso tivesse lido as duas coisas que eu estou comentando com vocês, tanto a história da afasia, quer dizer, de repente você ter um tipo de inteligência, um tipo de pensamento que não necessariamente está atrelado a palavras, que aí pode envolver a emoção, pode envolver a empatia, pode envolver a intuição, pode envolver a sensação, pode envolver várias coisas, e também essa fome, esse apetite, esse prazer, esse deleite por coisas que a gente não sabe, que é a curiosidade, que muita gente, pelo visto, perdeu, que muita gente trocou por certezas, que muita gente trocou por livros sagrados, por cânones, vamos chamar assim, né? Quando qualquer ratinho, né, ainda mantém essa curiosidade, pelo visto o gato também, não é? E a gente está abrindo mão disso, e se alguma coisa, acho que movimenta o radinho todo santo dia, exceto os dias em que eu dou WO, é justamente isso que me move também, uma curiosidade e também, como diria Sócrates, reconhecer que eu sei muito pouco. O que eu não sei, eu preciso, tem tanta coisa que eu ainda não sei, as minhas certezas são todas tão frágeis, né? Cada artigo que eu descubro aqui, cada vídeo que a gente chega aqui,
Então, o radinho nunca vai ser uma aula, nunca vai ser um curso, nunca vai ser um diploma, porque, na verdade, a gente não está partindo aqui de uma transmissão, de copy-paste de conhecimento. Não, é simplesmente compartilhar com vocês o prazer. A gente até aprendeu recentemente um termo, que é o termo thalma, também em grego, que é essa alegria, esse júbilo de você se deparar com alguma coisa que você não entende muito bem e você quer conhecer. Eu achei isso magnífico. E aí, acho que meio para complementar, eu estou digerindo essa coisa toda, tá bom? Então, talvez eu tenha passado muito rapidamente por muita informação ao mesmo tempo. É perfeitamente possível. Mas eu acho que eu quero encerrar esse episódio chamando a atenção para um vídeo de um canal que era um canal do YouTube e que realmente ele está crescendo, ele está indo, se eu não me engano, para a televisão. É um canal, a PBS é um sistema público de broadcasting, né, de comunicação nos Estados Unidos. Ele tem sido sabotado sistematicamente pelo Trump, porque ele é um canal público de educação. Né, o governo Trump, todos os seus asseclas, né, toda a sua fortaleza, toda a sua máquina de estupidez, elas têm tentado justamente reescrever a história, acabar com a pesquisa, etc. e tal. Mas a PBS tinha esse canal no YouTube que chamava Eons em inglês. Eons é um termo em grego também, hoje é o dia do grego, não é? Em que quer dizer tempo, eras, tempo passado. Eu não sei exatamente, mas acho que tem a ver com tempo, com passado, com tempo, com eras geológicas, né? E esse Eons é um canal sobre tempo, sobre a história do planeta, sobre a história da vida, né? Sobre a paleontologia, não é? E eu sempre gostei muito desse canal, os apresentadores são excelentes, não é? E agora eles subiram para um outro patamar. Eu convido vocês a assistirem esse último vídeo que eles publicaram. Está super bem produzido, inclusive eles vão visitar o território onde hoje está uma raríssima, que é a Thaisa, que está na Nova Escócia, no Canadá. Nova Escócia, no Canadá, que hoje é um frigorífico, pasmem, mas já esteve no Equador, já foi praticamente uma floresta tropical. Não é? Mas eles vão para Nova Escócia, eles vão para vários lugares, vão para Boston, vão para cá, vão para lá, estão viajando pelo mundo para mostrar uma era importantíssima e que ajuda a entender muito desse planeta, que é, vamos lá, eu vou tentar compartilhar com vocês o que eu aprendi aqui. Se você olha numa escala muito ampla, né, de tempo, você pode dividir a história da Terra em 3 eras. A era em que a gente está agora é chamada de Cenozoica. É a era dos mamíferos. Começou há 60 e poucos milhões de anos atrás. Tá? Aí tem uma outra era que chama Mesozoica, que é a era em que surgem os répteis, os dinossauros. Né? Não preciso dizer que essa Mesozoica não terminou muito bem a hora que caiu um meteoro, certo? Então, a divisão entre a Mesozoica e a Cenozoica é o meteoro, os dinossauros foram para o saco e os mamíferos prosperam, certo? Certo. Mas antes da Mesozoica, tem uma era extremamente interessante, muito longa, estou falando aqui de um período colossal de tempo, chamada Paleozoica. Paleozoica é quando a vida realmente floresce, explode em formas diferentes, os nossos antepassados estão todos ali, começam a surgir as plantas, a vida começa a conquistar a terra seca. O vídeo é lindo. É absolutamente lindo, várias coisas que eu nunca tinha parado para pensar começam a fazer sentido. Então eles estão falando de uma época, essa época não vai terminar bem, tá bom? A época paleozoica termina com o que é chamado a Grande Morte, uma hecatombe. Não foi nenhum meteoro dessa vez foram vulcões, no que hoje é a Sibéria, né? Esses vulcões começaram a vomitar lava que nem uns loucos durante centenas de milhares de anos, e isso acabou provocando uma mudança climática brutal e praticamente 70% das formas de vida terrestres desapareceram e 80 e tantos por cento da vida marítima também desapareceu. Olha, no final do Paleozoico, que é chamada Era Permiana, no final do Permiano, esse cataclisma vulcânico, não é? Ele praticamente acaba a aventura da vida. Mas a vida, como a gente já percebeu, ela continuou, não é? E tem várias coisas que eu aprendi ali, que acho que até vale a pena a gente pensar no dia a dia.
nesse começo, na época paleozoica, você tem, não tem exatamente o que a gente poderia chamar de terra muito seca. Você tem terra, mas está tudo meio encharcado. Nessa época que eles estão falando, um pouquinho antes desse cataclisma, você tem muito gelo no Polo Sul, né? Mas você ali no Equador, você tem uma coisa muito luxuriante, a Terra não era uma bola de gelo ainda, né? Tem muito gelo no Polo Sul, mas tem uma coisa muito luxuriante no Equador, incluindo Nova Escócia, pasme, não é? E ali a vida floresce de uma maneira incrível, mas nesse momento é tudo muito úmido. Então as formas de vida, quando elas se reproduzem, como é que uma rã se reproduz? Ela põe aquela coisinha gelatinosa, aqueles ovinhos em algum lugar, não é? Perto da água, eles são anfíbios e aí a criatura cresce, certo? Certo. As plantas também dependem fundamentalmente da água, dependem inclusive de esporos, elas lançam esporos no ar, quando o esporo cai em algum lugar úmido, oba, aí ele floresce, certo? Certo. O que acontece é que ao longo do tempo o clima vai mudando. Na verdade, nesse momento você tinha vários continentes, eles estão começando a se juntar num continente só, que vai se chamar Pangeia. Na hora que você junta tudo num continente só, aquilo fica parecendo a Austrália, um negócio meio seco no meio, porque está muito longe da água, né? Então veja, alguns ambientes começam a se tornar muito secos. E o que a vida faz? Uma das coisas que acaba acontecendo é que as plantas desenvolvem sementes. O que é uma semente? A semente é um pacotinho que tem tudo que a planta precisa. Ela tem inclusive a umidade, ela não precisa cair no lugar úmido necessariamente, como um esporo, porque ela está levando, é como se fosse um astronauta. Uma semente é um astronauta que tem ali um tanque de oxigênio, tem tudo que ela precisa, tem comida, é uma cápsula. Né? A natureza inventa uma cápsula chamada semente, não é? Que isso faz com que, veja, seja possível uma planta se reproduzir mais longe da água, porque a semente tem tudo dentro. Ela tem as calorias que ela precisa, ela tem os nutrientes que ela precisa para pelo menos começar o processo. Né? Então, a semente é essa cápsulazinha que permite que a vida vegetal conquiste a terra mais longe da água, mais longe do mangue, mais longe do charco. Ok? Então começam a surgir aquelas árvores gigantes que estão aí até hoje. Você olha para uma árvore dessa, essas árvores surgiram há 300 milhões de anos. Aliás, eles mostram uma praia ali na Nova Escócia, onde você ainda vê um paredão de pedra ali, que era o antigo solo, né, do pré-permiano, e você vê ali troncos que ainda estão ali há 300 milhões de anos conservados. Imagina que coisa, eu acho sensacional. A segunda questão é que a vida animal também resolve apostar no território, nessa expansão pelos territórios mais secos. Mas como é que você faz para ficar longe da água? Veja, nasce o ovo. O ovo de novo, é uma cápsula. O ovo surge uma forma de vida chamada amniotas, que nós somos descendentes, inclusive, embora a gente não ponha ovo, não é? Mas nasce essa possibilidade de que, veja, o embriãozinho, ele está dentro de uma cápsula. Essa cápsula tem água, essa cápsula tem nutrientes, é como se fosse uma pequena nave espacial. Então, isso permitiu com que alguns animais pudessem se reproduzir longe da água, e isso foi o que salvou talvez a vida no planeta, porque depois que teve esse vulcão louco, depois teve um meteoro, né, você tinha formas de vida muito mais flexíveis, muito mais arrojadas, muito mais curiosas, inclusive, explorando ambientes que antes não existiam, porque agora elas tinham essa autonomia. Né, elas levavam as sementes dentro de cápsulas, como se fosse uma nave espacial. Um ovo é outra nave espacial. Aliás, o nosso planeta é uma nave espacial. É a mesma coisa, a gente está dentro de um ovo gigante, não é? Que tem tudo o que a gente precisa. Então, vale a pena assistir. Eu simplesmente adorei a produção extraordinária. Né, vai ter mais episódios. Eu já me inscrevi para receber a notificação de quando vierem os próximos. Mas o que eu fico muito, muito feliz é que nessa era em que a gente está vendo a epidemia de estupidez conquistar a gente, que, puxa, merecia, sei lá, que não tem nem como justificar, né? De repente instituições inteiras, metade de um país, metade do mundo, abraçando essa estupidez coletiva, né? A gente percebe que ainda existem algumas frentes, né? Algumas sementes, né? Alguns ovos que estão por aí explorando e levando adiante a nossa curiosidade para que a vida continue.
Raríssimas, raríssimos e raríssimos, espero que esse episódio tenha valido a pena. Ele, para mim, eu estou me sentindo ligeiramente grávido e não foi por causa da cirurgia, é simplesmente uma gravidez intelectual e afetiva. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até segunda-feira.